O objetivo desse vídeo é mostrar como são feitos os cálculos das tensões em cada elemento das diagonais dos bandos inferior e superior da viga do shed. Para economizar um pouco de tempo, a nomenclatura gerada pelo algoritmo no Grasshopper será transportada para o ambiente financeiros. Ok? O primeiro ponto a ser analisado é o ponto próximo às reações, onde o primeiro elemento da diagonal encontra-se com o primeiro elemento de um dos bandos, aqui no caso o bando inferior. As forças devem ser sempre escolhidas no sentido horário, que foi o sentido escolhido para a transposição das forças da forma geométrica para o polígono de forças, e partindo da primeira força conhecida nesse sentido até as duas forças desconhecidas, ou, em alguns casos, da força desconhecida. Bom, então, a força RA, a reação RA, tem um sentido crescente, de baixo para cima. E pegamos a primeira das forças desconhecidas e colocamos no ponto final da força RA. A segunda das forças desconhecidas colocamos no ponto inicial. Juntando essas duas retas, encontrando a interseção, fechamos o polígono de forças. Sendo essa força no sentido ascendente, o sentido das duas forças calculadas deve ser tal que o polígono se feche, mostrando que em torno desse nó não existe nenhum deslocamento, nenhuma translação. Portanto, a força DG0 deve ter sentido descendente e a força BI0 também deve ter sentido descendente. Aqui, as forças DG0 e BI0 estão definidas em magnitude, direção e sentido. O que falta é determinar a natureza desses esforços, se eles produzem contração ou tração. Um dos métodos da grafostática para isso é, copiando a força no seu ponto final até o nó, vemos se existe sobreposição parcial entre o elemento do polígono da forma geométrica que define esse elemento e a força copiada do polígono de forças. Nesse caso, existe sobreposição, isso significa que a força é de compressão, por isso o sinal negativo antes do valor. Para outra força, também compressão, também sinal negativo. Os nós devem ser seguidos no sentido da diagonal. Porém, antes, é importante falar de como foi definido a força BS0. O carregamento sobre esse nó, foi considerado que ele atua diretamente sobre o conector. Portanto, temos a força RB, que se contrapõe com a força BS0. Elas vão ter a mesma linha de ação e serão definidas pelo mesmo segmento no polígono de forças. Porém, se a força RB atua no sentido descendente, a força BS0 atuará no sentido oposto, ascendente. Partindo para o segundo nó, propriamente, temos aqui um conjunto de três forças conhecidas: a diagonal DG0, o banzo BS0 e o primeiro dos carregamentos, no sentido horário, nessa ordem. Portanto, nesse caso partiremos da força DG0, a segunda força é a BS0 e a terceira é o primeiro dos carregamentos. Assim, o ponto final do primeiro dos carregamentos é considerado o ponto final do polígono ainda aberto. E o ponto inicial desse polígono
ponto inicial da força DG0, no sentido que selecionamos, é considerado o ponto inicial. Ok. Partindo das forças desconhecidas, copiamos a primeira delas para o ponto final e a seguinte para o ponto inicial. Calcula-se o ponto de interseção entre elas. Aqui está, diagonal DG1 e banzo BS1. O sentido dessas forças deve proporcionar o fechamento do polígono, portanto, BS1 no sentido ascendente e DG1 também no sentido ascendente. Dessa forma, não existem translações em torno desse ponto. Copiando pelo ponto final dessa força, vemos que ela não se sobrepõe, portanto, existe aqui tração, sinal positivo. Diagonal DG1, copiando pelo ponto final também, notamos que existe sobreposição, então sentido contração e sinal negativo. Próximo ponto. Para o próximo ponto, temos duas forças conhecidas e duas desconhecidas. As conhecidas pela ordem no sentido horário, BI0 e DG1. No polígono de forças, temos BI0 e DG1. Ponto final sobre DG1. Copiamos traçação paralela da força DG2 para o ponto final e a segunda das forças, BI0, o ponto inicial do polígono. Fechando o polígono, temos aqui DG2 e BI1. Sentido de fechamento do polígono: BI0, DG1, DG2 e BI1. Portanto, DG2, essa direção, e BI1 na direção indicada. Pelos pontos finais, DG2, sobreposição, contração e BI1 também contração. Partindo para o próximo ponto, forças conhecidas, DG2, BS1 e o segundo dos carregamentos, DG2, BS1 e o segundo dos carregamentos. Ok. Voltando, primeira das forças desconhecidas, BS2, no ponto do segundo carregamento, e DG3 sobre DG2. Fechando o polígono, as direções, direção que torna os deslocamentos nulos. Ok. Copiando. Pronto.
BS2, também tração, e DG3, tração mais uma vez. Seguindo para o próximo nó, forças conhecidas, BI1 e DG3. Analisando a sequência, temos aqui a força BI1 e a força DG3. A primeira das desconhecidas, DG4, copiamos no final de DG3 e BI2 no final de BI1. Fechando mais uma vez o polígono, as direções descendente para DG4 e ascendente para BI2. Testando o DG4, vemos que se trata de uma compressão. Testando BI2, vemos que se trata também de compressão. O próximo ponto, as forças conhecidas em torno do nó são DG4, BS2 e o terceiro carregamento. Temos aqui então DG4, BS2 e o terceiro carregamento. Portanto, o ponto final do polígono ainda aberto é o ponto final do terceiro carregamento. O ponto inicial é o ponto inicial de DG4. No nó do terceiro carregamento, a primeira das forças desconhecidas é copiada para o ponto final do terceiro carregamento. A segunda das forças desconhecidas, DG5, será copiada para o ponto inicial em DG4. Portanto, DG4, fechando o polígono, cortando, sentido. Sentido descendente para BS3 e sentido também descendente para DG5. Testando BS3 para tração e compressão. Ok. BS3 está sendo tracionada e DG5 pelo ponto final também está sendo tracionada, visto que não existe interseção parcial entre os segmentos. No próximo ponto, temos duas forças conhecidas e apenas uma desconhecida. Por ordem, temos BI2 e DG5. BI2 e DG5. O fechamento desse polígono é simplesmente ligando as linhas em ordem. Se vamos de BI2 para DG5, significa que a direção do fechamento do polígono é essa, da direita para a esquerda. Testando DG6 para tração ou compressão. DG6, compressão.
Além desses testes, um outro teste é importante de ser realizado. É o teste do paralelismo das duas linhas que fecham o polígono de forças. Podemos ver que o polígono de forças está aqui completamente fechado, mudando essa linha de layer para o layer 0 em todos os seus pontos. Então, visualmente podemos ver que elas estão paralelas. Todas as outras linhas, quando desenhadas com duas incógnitas, foram determinadas por paralelas, portanto não era necessário traçar o paralelismo, elas foram copiadas de forma paralela e o paralelismo é evidente. Essa última linha foi gerada simplesmente pela ligação entre esses dois pontos, portanto aqui temos um ângulo de 180 graus, o que garante que o cálculo foi realizado corretamente. Bom, voltando para o Grasshopper, podemos ver a total sobreposição, minimizando essa tela, do algoritmo gerado, do desenho gerado pelo algoritmo com o desenho feito manualmente seguindo o método grafostático para esse cálculo, o que comprova e valida o algoritmo implementado.